Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Quem faz o nosso seminário já estudou com o pastor Álvaro Geografia Bíblica. Quem já fez essa matéria, quem é do seminário sabe disso. Geografia Bíblica, já viram os vales, já entenderam os vales. E a Bíblia traz, especialmente, claro, quando fala da terra prometida, daquela nova conquista do povo, a Bíblia fala muito claramente de vários vales, desertos, planícies, a terra de Israel, que hoje a gente conhece como o Estado de Israel, ou o país chamado Israel, que não é toda a terra prometida. A gente sabe que é uma parte, porque, na verdade, a terra prometida dada por Deus a Abraão, ela ficou inteiramente entregue e completa no reinado de Davi, mas depois o povo foi perdendo. E hoje a gente, quando olha para o Estado de Israel, a terra prometida é maior do que é hoje, geograficamente, o Estado de Israel. Mas a terra prometida, ou a terra prometida a Abraão, depois chamado aos israelitas da descendência de Abraão, tinha muitos vales, muitos montes, é uma terra muito diferente. Nós já viajamos para lá, já fomos algumas vezes, e a gente sabe disso, né? É bastante montanhosa e ainda tem, no planeta Terra, um dos vales, e a gente vai ver aqui, é o mais fundo a nível de nível do mar do planeta, que é chamado Vale do Jordão, na região do Mar Morto. E é muito interessante, porque a gente tem um Deus que é muito lindo. Deus já havia indicado para o povo de Israel, antes deles saírem do Egito, que a terra deles seria diferente. Lá em Deuteronômio 11, 10 a 12, diz assim: a terra do qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito. Eles ainda estavam no Egito. De onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé como numa horta. Mas a terra em que vocês, atravessando o Jordão, irão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e de vales, que bebe chuva do céu. É uma terra da qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, do seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início até ao fim do ano. Deus não só formou a terra, como Ele conhece todos os detalhes de todos os países. É muito bonito quando você vê, olha, não compare a terra que vocês vão entrar, a Canaã, a terra que mana leite e mel, com essa terra que vocês moram, com o Egito. O Egito, vocês andam no Egito como se vocês estivessem andando numa horta, porque o Egito é plano, né? A beira-mar, quase não tinha montanhas, mas vocês vão para uma terra que tem montanhas, que tem planícies, que tem vales, uma terra que bebe a chuva, uma terra em que o Senhor olha por toda essa terra. O cuidado de Deus é impressionante. Deus cuida dos grandes astros, mas como Ele cuida do clima, como Ele cuida do tempo, como Ele cuida da nossa vida, como Ele cuida de uma dor de dente, como Ele cuida de uma enxaqueca. Ele é Senhor que vê todas as coisas. Mas do ponto de vista geográfico, alguns vales são conhecidos, é claro que a gente não vai falar de todos eles aqui, né? O vale mais conhecido e maior de Israel é chamado Vale do Jordão, que começa lá no Monte Hermon, lá em cima, vamos dizer assim, no norte de Israel, e desce até o Mar Morto. E é exatamente este vale. Ele é tão comprido que muitas vezes tem várias subdivisões. Pedaços desse vale têm nomes diferenciados. E, claro, ele é muito mais baixo, e aí sim ele fica abaixo do nível do mar, exatamente na região do Mar Morto, porque a gente está falando de menos 420 metros abaixo do nível do mar. Um outro vale conhecido é o Vale de Açor. Esse vale fica conhecido quando Acã, assim que o povo entra na Terra Prometida, eles derrubam a cidade de Jericó,
Deus fala de uma forma muito clara que não poderiam, na realidade, trazer nada de Jericó. E a gente sabe que Acã e a sua família pegam joias, pegam coisas que eram consagradas aos deuses lá da cidade de Jericó, escondem, guardam, deixam tudo escondido, e aí o povo entra, atravessa Jericó, ganha a cidade, continua entrando na terra prometida, e quando eles vão para a próxima batalha contra a cidade de Ai, aí eles perdem a batalha. Josué então vai diante de Deus e fala: Senhor, o que está acontecendo? Ele diz: olha, Acã e sua família fizeram aquilo que eu disse para não fazer. Trouxeram de dentro de Jericó aquilo que não tinham e não poderiam trazer. Mais de 3.000 homens morrem por causa do pecado de Acã. E aí, a Bíblia diz que eles são, então, chamados, Acã e toda a sua família são chamados ao Vale de Açor e são apedrejados, porque tinham desobedecido aquilo que Deus havia estabelecido. Ai de nós, se hoje em dia a gente ainda fosse apedrejado por conta de não cumprirmos aquilo que Deus estabelece na nossa vida. Um outro vale conhecido é o Vale de Aijalon. É o vale onde nós ouvimos essas histórias, quando Josué vai lutar contra os amorreus ainda na conquista da terra, e aí ele ora a Deus, pede, e o sol e a lua param. E na realidade, a gente já sabe, quem já ouviu a pregação do pastor Álvaro aqui, ele é muito melhor para explicar essa questão geográfica do que eu. Na verdade, não só para sol e a lua, todo o movimento da Terra e dos astros precisa parar quando o Sol e a Lua também param. E até hoje os cientistas ainda pesquisam o que é que aconteceu, porque quando você analisa, e aí é questão física, todos os movimentos da Terra e dos planetas em torno do Sol, há um período que ninguém explica e que só a Bíblia explica, porque Deus parou o Sol e a Lua respondendo a oração de um homem e deu vitória aos israelitas por meio disso. E essa batalha aconteceu neste vale, Vale de Aijalon. Um outro vale conhecido é o Vale de Escol. É um dos vales mais férteis. É de Escol, por exemplo, que eles trouxeram. Lembram dos espias quando foram espiar a terra? Né? E aí era um vale tão fértil que os cachos de Escol, a palavra Escol fala de cachos, os cachos de uva eram tão grandes que a Bíblia diz que foram precisos 2 homens para carregar um cacho de uva. Você imagina isso? Né? Eu fico pensando a delícia dessa uva, né? O sabor dessa uva. Né? Era quase, que o Alvo está dizendo aqui, cada caixa era quase que uma melancia. Vale de Hebron, onde Abraão morou, e comprou o que a Bíblia chama do túmulo de Macpela, onde estão, né? E foram sepultados Abraão, Sara, depois Isaque e Lia. Foram sepultados neste vale, no Vale de Hebron. Vale de Moabe, um outro vale que a Bíblia cita bastante, e a gente tem vários personagens bíblicos que passaram esse vale. Hoje está situado na região da Jordânia, naquela época fazia parte ainda da Terra Prometida. Era a terra de Ruth, a Moabita, que veio a ser a avó do rei Davi. Mas eu quero destacar alguns vales, dentre tantos outros, e é claro, a gente não vai citar todos, mas eu quero destacar e começar a destacar o Vale de Siquém. Vale de Siquém. É uma área linda, e é uma área que fala e que mostra para a gente, onde a gente tem algumas passagens bíblicas. E uma delas é aonde ficava o famoso Poço de Jacó. Jesus passou por esse vale. Quando ele chega no Poço de Jacó, a Bíblia diz que ele estava cansado,
Os seus discípulos foram comprar comida e ele senta à beira do poço e aí vem uma mulher, conhecem, lembram dessa história? Vem uma mulher tirar a água do poço, a sunamita. E aí ele conversa com a mulher samaritana. Ele conversa com a mulher samaritana e ele diz, se você soubesse quem está te falando, você que pediria água para mim e não eu estaria pedindo água para você. Mas a beleza desse vale é que esse vale ele se situa entre dois montes muito importantes na Bíblia. O Monte Ebal e o Monte Gerizim. Deuteronômio 11, 29 diz assim, quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vocês vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Assim que o povo entra na terra prometida, Deus diz o seguinte, olha, eu tenho para vocês um caminho de bênção, mas também, se vocês não me obedecerem, não me seguirem, não guardarem os meus mandamentos, seguirem outros deuses, vocês colherão maldições. A Bíblia não diz que Deus é que ia mandar maldições. Mas a gente sabe que quando uma pessoa decide não cumprir aquilo que Deus estabelece, quando ela decide não obedecer os preceitos bíblicos, quando uma nação decide não adorar a Deus como Senhor, quando uma pessoa decide, eu não quero, eu conheço a Bíblia, mas não quero segui-la, quero fazer o que eu desejo, ela vai colher maldições das suas ações. E é muito interessante porque o povo, ao entrar na terra, 6 tribos sobem e ficam em cima do Monte Gerizim. E 6 tribos vão para o Monte Ebal. 2 montes, um em frente ao outro, com o vale no meio dessas 2 montanhas. E ali são proclamadas as bênçãos para o povo de Israel, para aqueles que seguissem a Deus, se o povo obedecesse os mandamentos e só adorasse ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus verdadeiro, que é o Deus que nós queremos. E no Monte Ebal foram proferidas as maldições sobre aqueles que se desviassem da lei, que não cumprissem e não seguissem ao Deus verdadeiro, se desviassem atrás de outros deuses. E são bênçãos e maldições. Essas bênçãos e maldições estão lá em Deuteronômio 28. A gente não vai ler o capítulo todo, mas é importante quando a gente observa, porque elas valem e nos alcançam até hoje. Deuteronômio 28, de 1 a 13, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que Ele lhes deu, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os seus bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob o juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos seus caminhos. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade do fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais, nas suas colheitas da terra, nessa terra que Ele jurou aos seus antepassados. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomará emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Esse texto fala sobre Israel, e é uma verdade na vida de Israel.
Quando a gente vai vendo as histórias, e vai lendo livros como Reis, como Crônicas, a gente vai vendo como a terra era abençoada, como as crianças eram abençoadas, como as famílias eram abençoadas quando o povo seguia e servia a Deus. E como eles sofriam sobre outros povos, como eles eram perseguidos quando eles decidiam adorar outros deuses e se afastavam do Senhor. E é muito triste a história de Israel, porque quando a gente vai vendo a história de Israel, uma história cheia de altos e baixos. Entrava um rei, servia ao Senhor, levava o povo para adorar, destruía tudo que tinha de postes, de altares de outros deuses. Aí a terra prosperava, havia fartura na terra. Aí entrava um outro rei que não servia a Deus, que trazia um monte de imagem de outros povos, de outros deuses. E aí a terra sofria, havia seca, faltava chuva, tinha pestes, doenças, porque aquele povo sabia o que precisava fazer e não fazia. Gerizim e Ebal. No Monte Ebal, a Bíblia diz assim, só vou ler alguns textos. Se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, decreto que hoje lhes dou, essas maldições cairão sobre vocês. Vocês serão amaldiçoados na cidade e amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os rebanhos, os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem. O Senhor fará de que vocês sejam derrotados pelo inimigo. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. Se vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá sua carne. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém os livrará. Os seus filhos e suas filhas serão entregues a outra nação. E os seus olhos se consumirão à espera deles dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. A gente viu isso acontecendo em vários momentos da história de Israel. A gente vê isso acontecendo nos cativeiros que Israel sofre. A gente viu isso acontecendo no Holocausto, que é tão próximo da gente, que aconteceu há tão poucos dias. Eu já tive, há tão poucos dias, literalmente anos, e eu já tive o privilégio de atender, ao longo da minha vida, 3 pessoas que passaram pelo Holocausto, 2 que enfrentaram campos de concentração, né? E que contavam no consultório aquilo que tinham ouvido, aquilo que tinham passado, aquilo que tinham sofrido, que nunca mais esqueceram. Porque, como diz a Bíblia aqui, um povo que, o último versículo diz, aquilo que os seus olhos virem os levarão à loucura. Que quando a gente vê a história do Holocausto, quem aqui já teve a oportunidade de visitar algum museu do Holocausto, você olha e pensa, como é que esse povo não enlouqueceu? 6 milhões de judeus foram mortos em questões de poucos anos. Porque abriram mão. Porque no momento em que Jesus estava indo para julgamento, disseram que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça. É muito triste a gente ver um povo que conhece tudo o que pode acontecer a eles quando eles servem a Deus, mas que fazem a opção de não servir. A verdade é que esse vale fala sobre essa escolha diária que nós temos entre bênçãos e maldições. É o vale da escolha. E a gente se encontra muitas vezes. E muitas vezes a gente está num vale onde a gente sabe o seguinte, se eu escolher isso, eu tenho certeza que vou ter a bênção de Deus. Se eu tomar essa outra decisão, eu tenho certeza que Deus não está nisso. E quanta gente, mesmo ciente de que Deus não está naquele negócio, mesmo ciente de que Deus não está naquele casamento, mesmo ciente de que Deus não está naquela situação, mesmo sabendo que está indo contra a vontade de Deus, escolhe o Monte Ebal ao invés de escolher o Monte Gerizim. Esse primeiro vale fala das nossas escolhas. Nesse vale, a gente passa quase todos os dias. Todos os dias nós fazemos escolhas importantes.
Todos os dias tem alguns momentos em que a gente escolhe a bênção de Deus ou colhermos as consequências dos nossos atos, das nossas escolhas contra a vontade de Deus. Está claro isso? É um vale que fala de escolha. É um vale que fala de decisões diárias. Um outro vale é o Vale de Sidim. Ele fica localizado na região de Sodoma e Gomorra, lá perto do Mar Morto, mais lá embaixo, mais ao sul. Foi nesse vale, por exemplo, que aconteceu uma batalha de 9 reis no tempo de Abraão. Mas também foi para esse vale que Ló olhou no momento em que a Bíblia, vocês conhecem a história, Deus manda Abraão sair da sua terra e da sua parentela, ele leva o seu sobrinho Ló. Né? E chega uma hora que os zebões de Ló crescem, os zebões de Abraão também, os cuidadores, os pastores começam a brigar entre si. Aí Deus diz para Abraão despede Ló, e Abraão diz para Ló, escolhe para onde você quiser ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz assim, Gênesis 13. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e eu, e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, como era o jardim do Senhor, a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E aí, Abraão vai residir lá, Ló vai residir perto de Sodoma, e a gente conhece a história lá na frente, quando, literalmente, por conta do pecado de Sodoma e Gomorra, Deus decide destruir essas duas cidades. O interessante é que, aonde hoje é um vale salgado, aonde hoje é um vale que não tem nada, árido, pedra, nós já passamos por lá com as caravanas que já fizemos aqui para Israel, naquela época era um vale bonito. Tanto que que Ló olha, e aonde tinha mais verde, que parecia um grande jardim, ele escolhe por aquilo que ele vê, ele decide, é para lá que eu quero ir. E ele toma a direção do Vale do Jordão, que nesse pedaço é chamado Vale de Sunem. E é muito interessante, porque esse vale mostra para mim e para você que, ao longo da nossa vida, quando a gente escolhe errado, quando a gente faz escolhas erradas, uma coisa que parecia tão bonita, lá na frente, se tornou salgada, porque Ló não soube pedir direção de Deus. A gente precisa, ao longo da nossa vida, e muitas vezes aprender a fazer isso. Quando a gente passa por um vale, pedir ao Senhor, para onde eu vou? Qual é a direção que eu tenho que tomar? Ló não fez isso. Ló foi por aquilo que ele viu, pela aparência do que era naquele momento, sem saber que o fruto da consequência do pecado daquelas nações iria fazer daquela região que ele tinha escolhido uma região infértil, uma região onde até hoje tem dificuldade para se plantar, de tanto sal que há naquela região. Ló escolhe pelo engano das aparências, e esse vale fala sobre isso. Dos enganos, das aparências. Ao invés da gente escolher a direção de Deus, tem muita gente que escolhe por aquilo que acha, por aquilo que vê. Deus sabia de tudo o que aconteceria. Porque o próprio texto bíblico diz, Deus ainda não havia destruído. Sabe o que é triste? Ló olha, acha aquilo bonito, escolhe aquela região,
Cada vez ele vai se mudando para mais perto de Sodoma e Gomorra, até que chega uma hora que quando acontece a destruição, ele estava morando dentro da cidade. Abraão ora a Deus, Deus tira Ló da cidade, mas tudo que Ló tinha ele perdeu, inclusive a sua esposa, a sua mulher, porque ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Que a gente tome muito cuidado quando a gente estiver passando pelo vale, especialmente pelo Vale de Sidim. Que a gente sempre tenha muito cuidado em escolher a vontade de Deus. Às vezes, a gente pode olhar uma situação e, num primeiro momento, ela não nos parece a mais propícia. Ela pode não nos parecer a mais vantajosa. Mas, se Deus estiver conosco, nós seremos abençoados. Ló foi para um lado mais bonito, mais verdejante. Abraão foi para o outro lado. O lado mais feio, o lado mais árido. Mas Abraão foi abençoado, enriqueceu, plantou, abriu poços, foi abençoado por Deus. E Ló perdeu tudo aquilo que ele tinha. Não escolha pela aparência. Não busque pela aparência. Escolha pela vontade de Deus. Você pode entender isso e dizer amém? Aí a gente tem um outro vale, que é o Vale de Gerar. E é um vale onde Isaac morava e que houve, a Bíblia diz que nesse vale houve muita escassez e fome. Gênesis 26 diz assim: houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra em que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. O Vale de Gerar fala sobre essa escassez. É aquele vale da dificuldade. É aquele vale em que às vezes a gente se encontra e a gente olha, volta e fica pensando, está faltando. Está difícil, está complicado. E a Bíblia diz que teve fome, houve sede, faltou água. Mas é muito bonito que Deus diz assim: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abandonarei. Muitas vezes... O que eu falei? E abandonarei? Misericórdia, não, abençoarei. Deus nunca abandona, Ele nunca abandona. Esse vale é o vale em que a gente... Sabe aqueles momentos em que parece que tudo está dando errado? Aqueles momentos em que tem escassez de afeto, escassez de comida, escassez de dinheiro, a coisa está complicada, está apertada, mas a gente sente Deus dizer para a gente: fica firme, resiste. É o vale da resiliência, porque a gente tem uma promessa de Deus. Deus diz para Isaac: não saia, permaneça nesse vale mais um pouco, porque eu vou abençoar você. Isaac fica nesse vale, passa pelos anos de escassez, e lá na frente ele é abençoado. Por isso, a palavra nesse vale para você é: resista, permaneça, não desista, não desista. Por mais difícil que esteja uma situação da sua vida, fique de pé, fique firme. Há momentos em que Deus diz para a gente: Elaine, eu sei que está complicado, eu sei que está difícil, mas permaneça, porque eu vou honrar a sua vida. Permaneça no casamento, permaneça nesse trabalho, permaneça na minha presença, permaneça na minha casa, permaneça sendo honesto, permaneça sendo fiel, permaneça fazendo o melhor do seu trabalho, permaneça, porque eu vou honrar a sua vida. Há momentos, e literalmente assim, nós passamos por uma grande tempestade esses dias aí no Rio de Janeiro. Não foi essa semana não, a semana passada, né? Algumas árvores quebraram. Muitas árvores caíram. Lá onde a gente mora, na península, muitas árvores caíram. Outras a gente passa, você vê que ela deu uma envergada, mas ela não quebrou.
ela não caiu. Resiliência é essa questão de que, sabe, essa possibilidade da gente envergar, e o vento passa, mas depois a gente volta para o lugar. A gente se levanta, porque neste vale Deus dá graça para a gente ficar firme, para a gente não desistir, para a gente não abrir mão da nossa fé, para a gente permanecer fiel a Deus, porque Ele vai honrar a nossa vida. Você pode dizer amém? Um outro vale que a Bíblia cita é o Vale de Baca. Vale de Baca. Salmo 84, 5-7 diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. É linda essa expressão, peregrinos de coração. É aquela pessoa que não prende o coração nela, aquelas coisas que ela vive, as coisas que ela tem. Peregrinos de coração. E é lindo. Como são felizes os que em ti encontram sua força. A nossa força tem que vir de Deus. E o nosso coração não é só os nossos pés. Às vezes o pé vai, mas lembra da mulher de Ló? O pé foi, mas o coração ficou. O pé dela foi peregrino, mas o coração não foi. A gente tem que ir, sabe, e levar o coração junto. Quando Deus manda a gente fazer algumas coisas ao longo da vida, a gente tem que fazer e o coração tem que ir junto. Porque se o coração ficar no tesouro errado, aí a gente pode ficar muito mal. Hoje eu estava conversando com a Nancy e a gente estava falando exatamente sobre isso. Ela estava dizendo, pastor, é interessante como Deus está soltando as amarras do meu coração. E é interessante isso. O nosso coração, são felizes aqueles que são peregrinos de coração. Isso dá uma outra pregação, mas vamos voltar aqui. Ao passarem pelo Vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. O Vale de Baca era uma passagem quase que obrigatória a todos aqueles que iam para Jerusalém, naquela época também chamada de Sião, aonde ficava o templo para adorar. Nós temos na Bíblia muitos salmos chamados salmos de peregrinação. Eram cânticos que eram cantados, que eram entoados, enquanto o povo ia na época da Páscoa, na festa das colheitas, o povo ia para Jerusalém, ao templo, para adorar a Deus. Por isso que diz, ao passarem pelo Vale de Baca. E é interessante porque a palavra Baca é também, o Vale de Baca na Bíblia é chamado de Vale das Lamentações, Vale de Lágrimas, Vale de Balsameiras e também é chamado de Vale Árido. E lá haviam plantas que, naquela época, diziam que essas plantas choravam. Na realidade, elas destilavam um líquido de aroma agradável e, quando se olhava, as pessoas diziam que elas choravam. Por isso que é chamado Vale de Choro, Vale de Baca. Que, a despeito de ter, e devia ter um aroma muito gostoso, porque essas flores, essas plantas emitiam um aroma gostoso, era um vale difícil de ser passado. Né, complicado para se andar nele e, mais do que isso, perigoso na época, especialmente na época das peregrinações. Por isso que muitas vezes ele é descrito na Bíblia como um vale de lágrimas, um vale difícil de passar. E é muito interessante porque esse vale fica no caminho, no nosso caminho, quando a gente vai adorar a Deus. Adoração a Deus, cultuar a Deus, servir a Deus, estar na casa de Deus, servir a Deus, implica passar pelo Vale de Baca. A gente passa, às vezes, situações difíceis, porque decidimos servir a Deus. Ao mesmo tempo que a gente tem um Deus que abençoa a nossa vida, quando a gente decide servir a Deus, muitas vezes isso implica num parente que vai deixar a gente. Muitas vezes implica não fazer parte de uma panelinha, ele não fazer parte dessa panelinha pode implicar da gente passar por algumas situações complicadas no trabalho. Muitas vezes, quando se é jovem e se decide servir a Deus, adorar a Deus, a gente tem que abrir mão de alguns amigos, a gente tem que abrir mão de alguns comportamentos que o mundo diz é tranquilo, é normal, é assim que tem que ser.
porque a gente decide servir a Deus em Sião. O Vale de Baca fala de choro, fala de lágrimas, fala muito mais do que isso. Fala da sede de chegar até Sião. Fala dessa sede que a gente tem que ter todos os dias para vir à casa de Deus, para ler a Bíblia, para buscar a Deus, porque vale a pena estar em Sião. O povo peregrinava, vinha andando, cantando, passava pelo vale escuro, vale perigoso, vale cheio de animais. Por isso que eles não vinham sozinhos, eles iam em caravana, tinha sempre que ter um ou outro tomando conta, vigiando para ver se não vinham animais, mas eles passavam pelo vale de Baca e começavam a subir em direção a Jerusalém e chegando lá cultuavam ao Senhor com alegria. Às vezes a gente vem para a casa de Deus com dificuldade, correndo, saindo atrasado, às vezes do trabalho, pegando o trânsito, a gente sabe disso, mas vale a pena vir a Sião. Esse vale fala exatamente isso, da nossa sede de Deus, da recompensa pela presença de Deus. Você entende isso? Pode dizer amém? Amém. Um outro vale que é interessante é o Vale de Elã. E este vale foi onde Davi enfrentou Golias. E a gente conhece a história. Davi, pastor de ovelhas, vai visitar os seus irmãos, chega lá em pleno vale, Golias está falando a respeito do exército de Israel, dizendo: levantem um homem que venha lutar comigo, se ele vencer, os filisteus vão ser servos do povo de Israel, mas se eu vencer, vocês serão os nossos servos. E o povo, o exército tremia, sob liderança de Saul. Davi chega, pergunta aos seus irmãos: quem é esse homem, por que ele está falando isso? Ele não pode falar assim do povo de Deus, ele não pode falar assim. E a gente conhece a história. Davi, adolescente, diz: eu vou encarar esse gigante. Quantas vezes eu e você já não estivemos nesse vale? Quantas vezes a gente não encarou alguns gigantes na nossa vida? Você chega, e Davi chegou no arraial tão despretensiosamente. Ele chegou para visitar os irmãos, para levar comida, para saber notícia, para mandar para os seus pais. Ele jamais imaginaria o que ele ia enfrentar. Alguns gigantes na nossa vida chegam exatamente assim. Você está desligado, você está vivendo a sua vida, fazendo suas coisas, e de repente um gigante se apresenta. De uma doença, de uma situação difícil financeira, de uma situação em que você precisa tomar alguma decisão. Aí você recebe afronta, aí a sua fé, né? Porque foi isso que Davi falou: quem é esse homem para afrontar o exército de Deus, do Deus vivo? A questão de Davi não foi uma questão por ele ser israelita. A questão de Davi foi: quem é este homem para afrontar o Deus que eu sirvo? Quem é esse homem para falar assim do meu Deus, dos exércitos do Senhor? Por isso que ele diz: eu vou a você, eu vou no nome do Senhor. E a gente sabe, Saul tentou colocar armadura em Davi, ele era pequeno, de média estatura, a armadura ficava enorme, ele não conseguia andar, e ele foi com o quê para encarar Golias? Uma funda, um estilingue e algumas pedrinhas. E assim ele encarou o gigante Golias. Às vezes, o Vale de Elã é o vale da afronta, mas também é o vale da honra de Deus. Deus honrou Davi, Deus abençoou Davi. A partir dali, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. A partir daquele momento, ele é chamado, ele trabalhava hora no campo, cuidando das ovelhas, hora ele estava no palácio, e aí lá na frente ele recebe por esposa a filha de Saul, ele passa a morar no palácio até que é perseguido. Enfim, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Vale de Elã, vale de decisão, vale de honra de Deus. Vale em que a gente enfrenta o gigante, em que a gente encara o gigante, mas em nome do Senhor nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você pode dizer amém?
A Bíblia fala de um outro vale, que também é chamado Vale de Beraca, mas que na Bíblia é chamado de Vale da Bênção. E acho lindo isso, Vale da Bênção. Na época do rei Josafá, 3 reinos se uniram contra Israel. E aí Josafá chama o povo e diz, vamos jejuar. Ele coloca o povo em jejum, junta todo o povo e ora a Deus pedindo o livramento, porque ele sabia que a Bíblia diz que esse grande exército viesse contra ele e contra o povo de Israel, eles seriam eliminados. Eles oram a Deus e Deus responde dizendo assim, 2 Crônicas 20, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Essa é uma certeza que a gente precisa ter. Todas as vezes que você entrar numa batalha, numa luta, que você tiver em momento de dificuldades, pegue essa palavra em nome de Jesus. Se você é filho de Deus, a batalha não é só sua, a batalha também é de Deus. E Deus não perde batalha. Por isso, em Deus, nós não perdemos nenhuma batalha. Deus ainda diz assim, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem algumas suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará. Ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem, saiam para frente, para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Aí o texto segue, a partir do versículo 21, Josafá, que era o rei, nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando e dizendo, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os 2 montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Você entendeu o que aconteceu? Esses 3 reinos vinham contra o reino de Josafá, contra o reino de Israel. Aí Deus diz para Josafá assim, não faça nada, eu vou lutar essa batalha. Vocês simplesmente vão até o final do vale e tomem as posições de vocês. E coloca o povo para cantar. Josafá chama os cantores e eles começam a cantar. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E essa melodia deve ter sido maravilhosa. Tem vários cânticos aí que eu lembro. Deem graças ao Senhor, né? Que, usando essa, mas a gente não sabe qual era a melodia, mas eles cantavam. Quando começam a cantar louvores, um reino começa a atacar o outro. E o povo de Israel só assiste. Os 3 reinos se destruíram em pleno vale, em pleno campo de batalha. No final do vale, o povo de Israel só ficou assistindo aqueles 3 reinos se destruírem. E é por isso que esse vale acaba sendo chamado, a Bíblia diz, a partir daquele momento de vale de Beraca, vale de louvor, vale de bênção, vale de adoração. Quantas vezes a gente não passa por vales parecidos? Em que você sabe o seguinte, Senhor, eu não tenho o que fazer, não tenho esperança. O médico não dá esperança, as coisas estão todas fechadas, as portas parecem que não abrem, e a única coisa que a gente pode fazer é ficar no final do vale, observando os livramentos de Deus e cantando louvores a Deus. Esse vale fala de louvor. E a gente não tem noção o quanto Deus trabalha pela gente enquanto a gente louva a Deus, enquanto a gente canta louvores a Deus, enquanto a gente exalta louvores a Deus, enquanto a gente adora a Deus. Esse vale fala de livramentos, de sobrenatural de Deus. Já contei isso aqui, mas uma das situações mais fortes com louvor que eu já vivenciei. Foi num período muito difícil. Eu e o Alvo estamos passando por uma situação bastante difícil. Não era casamento, não era nada pessoal, mas a nível profissional. A gente estava passando por um momento bem difícil. O Alvo, nessa época, estava em Brasília.
estava trabalhando, e eu estava em casa, e eu decidi fazer uma semana de vigília. Vigília só eu e Deus, só eu e Deus. As crianças estavam com a minha mãe nos Estados Unidos, era no período de férias, o Álvaro em Brasília, e eu decidi, vou fazer 7 vigílias. E aí comecei a fazer 7 vigílias. E num desses dias, eu estava literalmente jogada no chão, orando a Deus, e clamando por livramento, E isso, para mim, é assim, lindo. E eu ouvi um coral de anjos cantando. E eles cantavam, e eu só chorava. Uma melodia que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E eu lembro que aquela melodia ficou comigo muitos dias, ficou comigo muitos meses. De vez em quando aquela melodia vinha, e um coral assim com muitas vozes. Era muito lindo, muito lindo. E eu chorava, e aquele louvor que vai entrando, eu sozinha, e aquele louvor lindo entrando dentro do quarto, e eu só sabia chorar. E literalmente nas outras vigílias que eu fiz naquela semana, eu só cantei. Abria a harpa, abria o cantor cristão, e só cantava, porque assim, veio uma vontade de cantar e de louvar e de adorar, e Deus foi literalmente, em poucos dias, Deus trouxe para a gente a vitória que a gente precisava. 2 anos e meio depois, eu estava na igreja, a igreja que a gente frequentava. Era um culto de final de ano, de passagem de ano. Mais uma vez, o Thiago e Pamela tinham ido para os Estados Unidos, e a gente ia logo depois da virada do ano, estávamos eu e o Álvaro. E, de repente, o grupo de louvor levanta para cantar. E quando eles começam a cantar a música que eu tinha ouvido. Eu desabei. Depois eu fui pesquisar. Aquela música é uma música americana. Aquele compositor tinha composto aquela música ao longo daquele ano. Vocês estão entendendo? Deus me fez ouvir a melodia 2 anos antes. 2 anos antes. Depois um cantor americano compôs essa música. Essa música foi gravada por um grupo de Minas Gerais, da Lagoinha. Gravou essa música, cantou essa música, e a igreja que eu frequentava ensaiou essa música, cantou essa música. E quando eu ouvi, claro que eu fui fazer toda essa varredura, mas Deus me fez ouvir a melodia desse hino 2 anos antes. Gente, como o louvor mexe com Deus. Como a adoração mexe com... A gente não tem noção. Quando a gente passar por esse vale, Vale da Bênção, o Vale de Beraca, quando estiver difícil, quando a situação estiver... sabe aquele momento em que a gente não sabe nem como a gente ora? Canta, adore, louve, cante, porque eu tenho certeza que você vai ver a vitória de Deus sobre a sua vida. Vale da Decisão. E é o último que a gente vai dar tempo da gente ver. Vale da Decisão. Joel 3, 12 a 17 diz assim: despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, os tonéis transbordam. Com grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, levantará sua voz e a terra e os céus tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa e estrangeiros jamais a conquistarão. Esse vale que a Bíblia chama de Vale da Decisão é o Vale de Beraca, que depois da batalha de Josafá, passa a ser chamado de Vale de Josafá. É interessante, vocês estão entendendo, o último vale que a gente estudou é exatamente o mesmo vale. Anos depois, já na época de Jesus, havia uma cidade muito grande fortificada chamada Megido.
Megido. Daí, quando a gente lê Apocalipse, é também chamado este mesmo vale do Armagedon, aonde vai acontecer essa batalha, onde as nações estarão reunidas contra Israel. E todos aqueles que tiverem morrido em Cristo, ou todos aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento, já estarão indo para os céus. 7 anos de bênção, 7 anos participando das bodas do Cordeiro, e aí o povo todo aqui na terra vai estar se reunindo para destruir Israel, e aí a gente está falando de anticristo, de falso profeta, das nações, e a gente está falando de Satanás e todos os demônios reunidos para destruir Israel. E esse vale, o vale de Beraca, o vale da decisão, o vale do Armagedon, é um vale que precisa estar no meu futuro e no seu futuro. Porque a Bíblia diz que Jesus vai descer dos céus. E nós, todos aqueles que estivermos com Ele, viremos juntos com Ele para essa batalha. Essa é uma batalha que a gente vai ver dos céus. Nós não vamos estar aqui na terra. A gente vai ver dos céus Jesus descendo com os seus anjos, eliminando todos aqueles em pleno vale do Armagedon. E a gente tem a foto do vale. Nós já estivemos lá, vocês lembram disso? Nós somos exatamente ali em cima, cantamos ali, mostramos o vale do Armagedon, toda aquela parte plana vai ser aonde vai acontecer a grande batalha do Apocalipse. Nós estaremos vendo isso de cima, aleluia, como o povo que vai descer para reinar com o Senhor. Porque a Bíblia diz que Jesus vai passar por esse vale. Todas as nações da terra que estarão contra Israel serão eliminadas. A geografia do planeta vai mudar completamente. E ele vai fincar os seus pés no Monte das Oliveiras, que é um pouquinho ao sul dessa região. Vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, que vai se fender. Ele vai entrar em Jerusalém e nós entraremos com ele. Vamos reinar para sempre com o Senhor. O Vale da Decisão é um local de conflito. Mas eu e você, em nome de Jesus, nós não estaremos com os pés no vale. Nós estaremos sobre o vale. É onde tomamos posição. Mas só que essa posição, a gente não vai decidir lá. Até porque todas as nações que tiverem acampados nesse vale contra Israel não vão tomar decisão alguma, serão todas as pessoas que estiverem ali, a Bíblia diz, vão morrer. Vão morrer. Deus vai eliminar, vai varrê-las. Porque Ele é Senhor poderoso e continua honrando aqueles que o honram. Aí Ele vem, como os judeus esperam o Messias prometido. Só que Ele já veio como o Messias que morreu na cruz. E muita gente não entendeu até hoje. Esse vale do Armagedon é um vale futuro na nossa vida. Mas é um futuro que a gente escolhe hoje. Quando nós estamos aqui na casa de Deus, nós estamos escolhendo. Eu quero fazer parte dos exércitos de Deus que vem para reinar com Ele. Eu quero fazer parte daquele povo que vai entrar em Sião, que vai entrar na Nova Jerusalém, que vai cantar num lindo coral, que vai exaltar para sempre a soberania do Deus que a gente serve. Que é Deus de montes, mas é Deus do vale. É Deus que ajuda a gente no vale de Baca, quando a gente chora. É Deus que ajuda a gente quando a gente enfrenta Golias. É Deus que ajuda a gente quando a gente passa por escassez. É o Deus que ajuda a gente quando a gente está em aflição. É o Deus que no meio da dor canta para a gente se levantar. E aí a gente se levanta, fica resiliente, passa por todas as situações difíceis e permanece de pé para ver a glória de Deus em Sião e em Jerusalém. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site em ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.